Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, seja bem-vindo ao Espaço Jornal das 19 horas na Haq TV. Vamos às principais notas que temos para lhe oferecer nesta noite de quinta-feira. Contamos o 18 de outubro para o ano 2018. Os setores dos recursos minerais e das obras públicas estão à procura de fundos para a materialização do almejado projeto de construção de ponte sobre o Rio Larde, que faz a ligação entre a sede do distrito do mesmo nome e a empresa das areias pesadas de Topito, na província de Nampula. Os estudos geológicos e geotécnicos sobre a versão final do projeto apontam para uma estimativa de custos na ordem de 7.800.000 dólares americanos. Para sua materialização, o governo de Nampula diz ter reunido com a empresa Kenmar para estudar a possibilidade de comparticipação em $1 milhão. Aliás, o dinheiro poderá vir a subir se houver concordância em ambas as partes para o desvio dos valores destinados a ações de responsabilidade social. Ela sugeriu o seguinte: talvez que sentemos nós envolvidos neste processo de monitoria da responsabilidade social daquela empresa e percebemos qual é a alternativa desta empresa, para além do $1 milhão que disponibiliza por enquanto, suspender por 1 ano, dando este bolo que é avaliado em $2 milhões e passar, disponibilizar $3 milhões, o que significa, naquele pacote de 7 milhões, restar 4 milhões ainda por cobrir. Para o diretor provincial das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, faz sentido a construção de uma ponte sofisticada e de 2 faixas de rodagem em Larde. A Kenmar apresentou-nos a possibilidade de fazermos uma ponte equiparada como aquela ponte da ilha de Moçambique, em que só vai ter uma faixa de rodagem, para diminuir os custos. Neste caso, se fosse assim, os custos passariam para $6 milhões, reduziria um bocadinho. Mas nós achamos que o Larde está a crescer, o Topito está a crescer, mesmo a ponte da ilha de Moçambique agora já se considera não comportável, nos dias de pico, pelo menos, há muito congestionamento. Portanto, se nós queremos pensar tanto em fazer uma ponte, é preciso pensarmos em grande. Nós dissemos que é melhor fazer ponte com 2 faixas de rodagem. Nesse caso, passou para cerca de $7,8 milhões. Esta quinta-feira, o governo da província decidiu submeter as propostas orçamentais e os resultados do estudo da viabilidade econômica e social do projeto à Assembleia Provincial na qualidade de órgão deliberativo. Que autonomia a Assembleia Provincial teria em decidir que se cancelasse fundo de responsabilidade social empresarial destinado às comunidades afetadas pela mineradora, para esse dinheiro ser encaminhado para a construção da ponte? Que autonomia nós teríamos? Nós não temos essa autonomia. Porque se há um memorando de entendimento assinado por vários atores interessados da exploração mineira, são esses vários atores que têm que decidir. O que se quer aqui, na verdade, é que tenhamos melhor entendimento. Quando nós formos trabalhar, vamos agora lá de fazer o trabalho, e tenhamos uma resposta mais positiva, mas partindo do princípio que há uma aposta para que aquela comunidade desenvolva, sobretudo pela construção da ponte que liga Topito ao distrito de Larde, a vila sede de Larde. Uma equipa da Assembleia Provincial deverá deslocar-se àquele distrito para se informar melhor deste e de outros projetos em carteira. Larde dista a 263 km da capital provincial de Nampula. Detém uma rede sanitária, escolar e comercial, cuja funcionalidade depende da interligação dos seus postos administrativos com as localidades.
possui ainda um grande potencial. Na sequência dos resultados das eleições autárquicas de 10 de outubro passado, foi posta a circular nas redes sociais uma caricatura difamatória que põe em causa a postura e a integridade do presidente da Comissão Nacional de Eleições. Assunto este que vamos acompanhar daqui a pouco com os nossos convidados nos estúdios da RAC TV. Mas para já, cerca de 58.500 novas ligações de energia elétrica serão efetuadas antes do final do ano na província de Nampula. A garantia foi dada esta quinta-feira no decurso da terceira sessão ordinária da Assembleia Provincial. De acordo com Alfredo Siaka, supervisor de Planeamento Operacional e Estatística, a percentagem sobre as novas ligações de energia elétrica situam-se atualmente em 55%. Temos como meta para ligar o ano de 2018 a 58.500 novos clientes. E neste momento, até a data em que estamos a ler este documento, foram ligados 31.959 clientes. Portanto, estamos com 55% de cobertura de eletricidade para novos clientes do ano 2018. Na sessão ordinária da mesa da Assembleia Provincial que teve lugar esta quinta-feira, o representante da EDM falou dos vários projetos desenvolvidos, sobretudo nas regiões de Nacala, Angoche e Nampula. Dentro da cidade de Nampula foram também instalados 3 km de rede de média tensão, 17,6 km de rede de baixa tensão e 6 transformadores. Portanto, para os locais abrangidos por este projeto, são Rebaue, Murupula, Maivire, Matala e o posto administrativo. Portanto, também foram instalados mais 3 km de média tensão e 10 km de rede de baixa tensão. Este processo ainda está em curso, pretende-se terminar até meados de mês de novembro. Os membros da Assembleia Provincial apreciaram de forma positiva o informe da EDM, mas mostram-se preocupados com as elevadas faturações pelo consumo de energia, da deficiente iluminação pública, das cobranças ilícitas no fornecimento dos candeeiros, da demora na assinatura dos termos contratuais, do mau comportamento de alguns funcionários da instituição, da fraca qualidade da corrente elétrica em quase toda a província, entre outras inquietações. Em resposta, Alfredo Siaka prometeu tomar as devidas averiguações. Na sequência dos resultados das eleições autárquicas de 10 de outubro passado, foi posta a circular nas redes sociais uma caricatura difamatória que põe em causa a postura e a integridade do presidente da Comissão Nacional de Eleições. Assunto este que antecipamos ao caro telespectador para que fique atento a fim de ouvir se os nossos convidados disserem algumas considerações em torno deste assunto que está a ganhar contornos alarmantes na sociedade, não só para a comunidade muçulmana, mas também para todos os amantes da política. Para começar este assunto, quais são os comentários que se podem fazer em torno desta situação que, de certa forma, acaba manchando a imagem do presidente da Comissão Nacional de Eleições? Vou começar a cumprimentar o Sheikh Abdul Latif. Assalamu alaikum, Sheikh. Que comentários tem a deixar ficar em torno desta matéria? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Saudar a todos os telespectadores da RAC TV e primeiro lamentar que depois de nós passarmos 40 anos de independência, existir ainda mentes que estão afetadas ou que continuam afetadas pelo colonialismo na nossa sociedade. Nós queremos lamentar esta atitude porque já passaram na Comissão Nacional de Eleições vários presidentes, dentre eles padres, pastores, até reverendos, e os muçulmanos nunca tiveram este tipo de comportamento. Nunca se ofendeu a nenhum deles e sempre se respeitou a religião de cada um. E hoje, infelizmente, nós estamos a viver esta situação
onde o presidente da Comissão Nacional de Eleições, que felizmente é um irmão nosso muçulmano, está a ser vítima destas ofensas por pessoas de má fé, como forma de repudiar aquilo que foram os resultados das eleições. Não estamos contra nenhum partido político, mas dizer de que sempre que houveram eleições neste país desde 1994 que nós estamos a votar, alguns partidos da oposição sempre reclamaram que houve fraude eleitoral, verdade ou não, porque nós não fazemos parte da mesa da Assembleia de Voto. Mas isto tudo nunca se apontou à religião de alguém, nunca se apontou a pessoa, quer dizer, de uma forma como está-se a fazer agora, mas isto tudo, as pessoas estão a mostrar aquilo que de facto é o ódio que eles têm, porque é uma forma de atingir não só ao presidente, como também atingir ao próprio Islã, porque nós estamos a viver numa sociedade onde há pessoas que não gostaram da presidência, da nomeação do presidente da Comissão Nacional de Eleições, um muçulmano, então eles devem descarregar todo o seu ódio. E nós, como muçulmanos, estamos a repudiar de uma forma direta e veemente este tipo de atitude de algumas pessoas, porque nós, como muçulmanos, temos os nossos princípios. Aliás, o Nabi sallallahu alaihi wasallam já nos ensinou de que sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufr. Você insultar um muçulmano, ofender a ele, é um ato de desobediência. E você guerrear, lutar contra ele, é uma descrença. E, aliás, o Nabi sallallahu alaihi wasallam também já disse: Iyakum wa dhann, fa inna dhanna akdhabul hadith. Muita atenção com as suposições, muita atenção com as suspeitas, porque as suspeitas são palavras de mentira. E baseando no princípio do Sharia, que al-muttahamu bari'un hatta yuthbat al-aqs, qualquer acusado é inocente até ser comprovada prova ao contrário. Então nós estamos a repudiar este tipo de atitude e não estamos satisfeitos e não estamos conformados com este tipo de abuso que está sendo lançado ao presidente da Comissão Nacional de Eleições, que é nosso irmão. Ele hoje pode deixar de ser presidente da Comissão Nacional de Eleições, mas nunca irá deixar de ser muçulmano, nunca irá deixar de pertencer a esta comunidade e nunca irá deixar de ser Sheikh Abdul Karim Sow. Mashallah, muito bem. Doutor Abu Mário, boa noite, assalamu alaikum. Que comentários tem a deixar ficar em torno desta matéria? Boa noite, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a todos os telespectadores. Também sintam-se cumprimentados os meus homólogos que se encontram nesse estudo da Haq TV. Bem, primeiro, em relação à questão de lamentar, parece que a gente criou as universidades, criou as escolas, pensávamos que alguma coisa podia mudar. Mas estamos a viver num cenário extremamente muito controverso, uma vez que o próprio direito eleitoral abre uma janela sobre a questão do contencioso eleitoral. Se há eleições num determinado município, ou pode ser o município da cidade de Nampula, se a pessoa não concorda com os resultados, a própria lei, o novo quadro legal sobre o presidente do Conselho Autárquico, assim como a Assembleia Autárquica, estabelece nos termos do artigo 130 e seguintes em relação à questão de reclamação, ou em relação à questão de interposição de recurso. Você pode primeiro mexer, se quer mexer, como hoje chumbou-se o recurso do MDM, em primeira instância, o Tribunal do Distrito da Matola. Então, você tem todos esses mecanismos e não é da alçada do presidente da Comissão Nacional de Eleições intervir primeiro no âmbito distrital. Só depois de toda essa ginástica, logo é que pode passar para a questão do âmbito nacional, que será anunciada de forma centralizada através do próprio presidente da Comissão Nacional de Eleições. Então, o que está a acontecer hoje, parece que existe um determinado grupo com os seus objetivos obscuros na tentativa de desacreditar ou criar descrédito na pessoa, mas sobretudo daquela religião que ostenta, porque primeiro é admirável. Não estamos a ver aqui a Procuradoria agir. Sim, é um crime que está a ser cometido. Caricaturas. Sim, a caricatura, sim.
e nos termos do artigo 387 seguintes, que refere em relação à questão da difamação, calúnia, injúria, contra aqueles que exercem os cargos públicos, e no caso deste, que o Sheikh Abdul Karim Sal, que exerce um cargo público, aí poderia existir uma alta proteção e uma alta procura, porque as pessoas são identificadas e estão a ser usadas para manchar a imagem do próprio presidente da Comissão Nacional de Eleições. Sim. E ignorando todos esses procedimentos do contencioso eleitoral. Então, quem se sente lesado vai para fazer o contencioso eleitoral. Se não estar a favor, existem mecanismos. Se o tribunal do distrito, em primeira instância, não vai fazer nada, você tem a possibilidade de fazer de interpor o recurso para o Conselho Constitucional, que é um órgão materialmente constitucional. Então, que se lida com essas matérias constitucionais. Como estava a dizer o Sheikh, que a pessoa não pode ser, toda pessoa é inocente. Nós temos um princípio jurídico constitucional relativamente à questão do princípio da inocência, até uma prova em contrário, e nós sabemos da melhor forma que o artigo 454 e seguintes do Código Penal, aprovada pela lei número 35/2014, de 31 de dezembro, refere que qualquer pessoa que vai alterar o edital, sim, qualquer elemento probatório em questões eleitorais tem uma punição penal. Então, por que as pessoas estão a lançar cada vez mais contra já essa imagem muito importante da nossa nação, não só também para nós que somos os muçulmanos em geral? Então, trata-se de uma encomenda extremamente, e os muçulmanos, acredito que já sabem, já descobriram, e isso pode vir criar alguma reversão ao nível da sociedade. O país é laico e desta vertente estamos a ver que as pessoas atacam mais a parte religiosa. Já como existe essa laicidade no país, qual deve ser a posição do próprio presidente nesses termos e também a posição dos muçulmanos, visto que estão sendo mais atacados a parte religiosa em relação à parte política? Bem, o país é laico sob o ponto de vista constitucional e sob o ponto de vista pragmático, mas existe até agora, para os outros pensam que algumas religiões são mais importantes, e isso quer dizer, criando declive à religião islâmica. Nós sabemos, ao nível internacional, isso não é uma coisa que se esconde. Qualquer atentado que ocorre, basta o seu nome ser ligado a Abu Bakr, não sei, Abdul Latif, quem está, logo, só no nome só, mesmo ser um Abu Bakr que anda a beber cerveja, que está no outro lado, nem que não é muçulmano, o facto de nome logo, de forma pejorativa ao nível da comunidade internacional, é uma mente que está lançada ao nível do Ocidente, que na verdade é o muçulmano que faz. Sem saber que existem algumas pessoas que usam essa religião de forma maléfica, lesando aqueles que são os princípios dos próprios muçulmanos. Sim, é laico no termo constitucional, mas é preciso também ver essa situação sob o ponto de não criar nenhuma aversão aqui ao nível social. Porque uma vez, hoje eu cheguei fulano, amanhã vai ser o outro. Então, isto, nós acreditamos que os muçulmanos vai chegar um momento que eles não vão tolerar essa situação. E não tolerando essa situação, pode-se esperar por várias situações que podem vir a acontecer. Então, é preciso que as pessoas saibam se posicionar. Não porque a gente, como estava a dizer o Sheikh, que estão alinhadas a uma linha política, a uma linha partidária, isso é de pouco interesse em relação à parte que toca. Mas sim, é preciso que haja respeito. Sim, da mesma forma que existe o contencioso eleitoral para seguir nitidamente, nem vale a pena dar a culpa a alguém e saber mais que a própria lei, quem faz as operações é o Estado. Mas uma questão antes de voltar para o Sheikh Abdul Latif. Vemos que nos últimos anos, eleições feitas, alguns partidos da oposição sempre perderam, mas na posição, no lugar onde está o presidente da Comissão Nacional de Eleições, ele como muçulmano,
tiveram lá várias outras individualidades, padres, referentes, por aí, mas nunca tiveram uma ação difamatória como está a acontecer neste momento. O que é que está a acontecer, visto que este ano os partidos da oposição tiveram mais percentagem em relação a outro tempo, mas existe esta atividade? Não, a situação é muito simples. Existe, isto não é para esconder, existe um ódio relativamente a uma determinada religião, que é a religião islâmica. Hoje é saber, os muçulmanos são relegados no terceiro plano. Então todos esses elementos, quando ascendem, têm a oportunidade de ascender o poder, logo as pessoas tentam de todas as maneiras até usarem aqueles que fazem de serem muçulmanos no sentido de manchar os próprios seus irmãos, que não é uma conduta boa. Então, isso é sabido, não é algo que pode se esconder. Existe dor, sim, em relação à questão, porque quem está a dirigir hoje a CNE é muçulmano, então isso é a dor de muitos. Então, esta fábrica que está-se a fazer, que até os próprios muçulmanos já descobriram, isso vai-se ao tempo e eles não vão deixar desta forma. Não vão deixar desta forma. Então, é preciso aqui primeiro existir a questão de respeito, a questão de responsabilização relativamente a esses elementos, porque alguns deles se identificam nas redes sociais. Sim, então, é preciso aqui o Ministério Público trabalhar mais, não porque o outro já é muçulmano ou não. Então, é preciso que haja, e não sabemos quem está de trás, mas temos, em algum momento, pode existir alguns elementos que alguém que está a cozinhar, mas já cozinhou muito mal, porque os próprios muçulmanos já descobriram que é em relação à questão de denegrir a própria imagem e a própria imagem do Islã. Sheikh, que posição os muçulmanos devem tomar em relação a essas atitudes? Os muçulmanos também têm levado uma campanha contra a figura do Sheikh Abdul Karim Sal. Pronto, conforme falou o Dr. Abu Mário, que o contencioso eleitoral tem os seus mecanismos, tem as suas instituições para resolver esses problemas. Mas é engraçado, geralmente quando alguém compra um rádio novo, e a tendência também de comprar pilhas novas, e ele põe as pilhas no rádio, e na medida que o rádio vai tocando, já as pilhas começam a cacarejar. A gente tem ouvido aquele ruído de kkkk, quer dizer, o próprio a desgastar. Então, essas pessoas vão ser assim como este rádio, com pilhas já gastas. Eles, de princípio, estão com esta força de querer ofender o Sheikh, que é o presidente da Comissão Nacional de Eleições. E isto não é bom para a sociedade. Não é bom para a sociedade porque nós estamos a tentar, o nosso país está cheio de problemas e está-se a tentar ao nível máximo de se tentar trazer uma paz efetiva, uma harmonia social, e depois quando aparece este tipo de infelizes com este tipo de atitude, nós podemos chamar de pessoas infelizes, a pretensão deles é de querer manchar tudo aquilo que está-se a fazer de diálogo, para se alcançar uma paz efetiva. Então, isto não é bom para a sociedade porque os muçulmanos, este tipo de provocações que não está a iniciar, já existiram aqui jornais que tiveram que há anos atrás fizeram uma recapitulação das caricaturas do Nabi sallallahu alaihi wasallam que houve, que todos nós acompanhamos aquilo que aconteceu anos atrás na Dinamarca, e aqui em Moçambique houveram tipo de jornais que fizeram esse tipo de caricaturas. Estamos a falar do próprio jornal Savana, não é segredo para ninguém. Onde é que parou? Ficou um jornal insignificante que hoje só usa, quer dizer, para ser lido através de meio eletrônico, mas é um jornal que caiu na decadência por causa disso. E não fica bem porque os muçulmanos de hoje não são aqueles muçulmanos que no tempo colonial eram postos, quer dizer, lá nos confins, tinham construído mesquitas lá longe e não podiam ser vistas na cidade. Hoje nós estamos aqui em pé de igualdade, os muçulmanos também já têm essa formação que os outros têm, e não só somos uma parte significativa deste país, com todos os direitos como os outros, do mesmo jeito que está a ver os nossos dedos com o sinal de votação, é de que nós também fomos votar como cidadãos nacionais. Então, nós queremos aconselhar não só a sociedade toda, mas em particular, o meu conselho vai em particular para os próprios muçulmanos.
porque existem alguns muçulmanos que estão a ser mensageiros destas falsidades todas. O meu sentimento maior é para eles, porque os outros não estão a fazer senão aquilo que deveriam, não é nenhuma novidade para nós. Então, o sentimento mais nosso aqui é do próprio muçulmano, quando ele é mensageiro dessas falsidades todas, esquecendo que ele vai ter que parar perante Allah subhanahu wa ta'ala no dia de Qiyamah, para ele ser julgado a partir da sua própria língua, a partir dos seus membros, tudo isto ele vai ter que responder. E Allah subhanahu wa ta'ala já disse: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Então, Allah subhanahu wa ta'ala disse: não pare, não fale aquilo que você não tem conhecimento, porque na verdade a sua visão, a sua audição, o seu coração, tudo isto irá ser responsabilizado no dia de Qiyamah. Você terá que responder tudo aquilo que você praticou. Então, nós como muçulmanos não podemos ser nós os replicadores destas falsidades, porque alguns muçulmanos esquecem-se que são muçulmanos e esquecem que no dia de Qiyamah poderão aparecer como falidos. Não é o salat, não é o zakat, não é o somo que vai nos garantir a entrada do Jannah. Nabi Salama perguntou aos seus companheiros: Atadruna man al-muflis? Vocês conhecem quem é um falido? E os companheiros responderam que o falido entre nós é aquele que não tem nada, não tem bens, não tem dinheiro. Nabi Salama quis explicar quem é um falido. Então disse que o falido no meu ummah é aquele que virá no dia de Qiyamah com salat, com zakat, com somo, com todo tipo de ibada. E veio, insultou este, bateu aquele, comeu o dinheiro deste, difamou a honra daquele, virá com estes todos os comportamentos. O que é que irá ser feito para ele? Serão retiradas as boas ações que ele praticou, divididas por todos aqueles que ele andou a difamar, a comer dinheiro dele, a tirar, a desonrar, tudo isto. E se acabar as suas boas ações, enquanto ele não terminou de pagar as pessoas, então serão tiradas as más ações de todos aqueles que ele andou a denegrir a sua honra e serão lançadas para ele e depois será lançado no fogo do Jahannam, aliado billah. Então é muita atenção para os irmãos muçulmanos não serem mensageiros deste tipo de falsidades. Sim, Sheikh, o nosso tempo entenda conta as últimas considerações e alguns muçulmanos têm dito que o muçulmano não deve ocupar em si lugares públicos de renome de maior categoria. Um conselho para esta camada? É aquilo que eu disse no início, que são mentalidades ainda que têm o resto do colono, do mesmo jeito que nós sempre éramos postos na última categoria. Estes são fundamentos absurdos. Como é que uma sociedade vai crescer sem intelectuais? Como é que uma sociedade vai crescer sem ter esse tipo de pessoas? Então, nós sim, não aceitamos esse tipo de mentalidades, que o muçulmano não pode ocupar cargos públicos de renome. Sim, até tem que lutar, tem que ele se formar, tem que ele chegar aos patamares onde Allah subhanahu wa ta'ala pode, pelo seu destino, querer. Mas uma coisa assim, quando ele sobe esses graus, nunca pode esquecer que ele é muçulmano, nunca pode ele esquecer aquilo que são os princípios como muçulmano, que são honestidade, sinceridade, justiça, tudo isso que o Islã ensina à pessoa. Então a pessoa nunca pode esquecer a sua base, que é o Islã, que está acima de qualquer tipo de coisa. Jazakumullah khaira, Sheikh. Doutor Abu Mário, nós estaríamos perante um caso que requer a intervenção das autoridades da justiça na perspectiva de se repor a imagem do presidente da Comissão Nacional de Eleições? Bem, como já disse anteriormente, que é passível de uma ação criminal e estamos perante o ilícito criminal. E visto que hoje em dia, de nível internacional, já se fala dos crimes cibernéticos e Moçambique não é alheio e não está numa ilha. O Código Penal de Moçambique refere-se em relação à questão dos crimes cibernéticos. É preciso responsabilizar esses infratores que cada vez mais só não deixam aquilo que deviam fazer, que é em relação da sua agenda diária, e se preocupam com a vida do Sheikh. É preciso que sejam responsabilizados. Aqui o Ministério Público chama a atenção. É preciso reparar bem com vista a responsabilizar-se e levar-se a juízo a esses todos elementos que fazem tudo por tudo na tentativa
de manchar a imagem. Afinal de contas, o seu objetivo principal, o alvo não é a pessoa, mas sim a religião da pessoa, para eles verem, colocar, de que está a ver um muçulmano, o que é este, o muçulmano está a fazer isto, porque antes de um dia, tá? Enquanto que nós sabemos que a Comissão Distrital de Eleições é que anuncia, e depois vai remeter, assim mesmo, possivelmente, não só a mecanismo. Então, todos esses elementos, assim como os partidos políticos sabem, assim como as próprias pessoas que estão a protagonizar sabem, quer dizer, não é o fim de tudo. Então, qual é o problema? Se eu estou a dizer, o artigo número 70 da Constituição da República está a dizer direito a recurso. Sim, então, qual é o problema? Eu tenho o direito de recorrer a qualquer decisão que não vou me conformar. Então, houve a questão do recurso das eleições do ano 2003 autárquicas em Guru. Sim. E ganhou um outro partido. Qual é o problema de existir a questão de recursos? Só para terminar, o processo de contagem e fixação das contagens dos editais, como é que é feito? Até chegar ao presidente da Comissão Nacional de Eleições para difundir já o veredito? Bem, relativamente... De uma forma mais sucinta. De acordo com o novo quadro legal, todos os elementos são recolhidos, as operações são feitas com o STAI. O STAI é responsável pelas operações técnicas. Sim, e recolhe-se ao nível dos municípios, a questão das autárquicas, recolhe-se e passa em relação à questão sempre com a supervisão da Comissão Provincial, até chegar à Comissão Nacional, verificar em todos os elementos e todos esses passos existe um momento de reclamação. Sim, a reclamação pode começar na mesa. Sim, se o presidente da mesa não vai aceitar nada, você logo vai recorrer ao Tribunal do Distrito, que em primeira instância, ver se este não está a fazer nada, você pode recorrer ao Conselho Constitucional. E se forem as deliberações, se a CNE, a Comissão Nacional de Eleições, a partir do seu presidente da Comissão Nacional de Eleições, tomar qualquer tipo de deliberação em conjunto, e ele tomar, e o partido ou uma coligação não concordar, é passível de recurso ao Conselho Constitucional. E o Conselho Constitucional vai responder em última instância. E o processo eleitoral, a questão do contencioso eleitoral, é um processo extremamente célere. Para o quê? Para se existir qualquer irregularidade que pode conduzir a uma nova eleição em 30 dias, logo anuncia-se. Então, a gente não está para saber, primeiro por existir um mecanismo, a seguir por se dar culpa a alguém. Sim. Parece que não existe, só basta falar. Então ele pode falar que em Nampula o partido X já ganhou, considerar-se e ganhou. Então é preciso vermos todos esses elementos, que nada mais aqui, nada obsta, a não que seja uma perseguição, sim, uma perseguição extremamente aliada muito contra a imagem do próprio o Islã. Então é preciso que as pessoas mudem de mentalidade, que os muçulmanos já descobriram, e esses outros muçulmanos, alguns irmãos muçulmanos usados, já foram descobertos. Então é preciso que tenhamos uma cautela, sob pena de sermos responsabilizados das situações ao nível, assim como ao nível estatal, assim como o chefe falou que insultar um muçulmano é pecado. Então é preciso termos atenção nessas situações, não sermos levados com o mar como foram levados os outros do outro lado. Muito obrigado, doutor. Também obrigado a este painel, Jazakumullah Khaira, e nós vamos dar a continuidade do nosso jornal. A província de Nampula contribui com cerca de 40% da produção nacional do algodão, envolvendo mais de 120 mil famílias produtoras, cerca de 600 mil habitantes, o que garante a geração de mais de 10 mil postos de trabalho em toda a sua cadeia de valor. Os dados foram revelados no primeiro Conselho Consultivo do Algodão e outras fibras têxteis, que esta quinta-feira juntou em Nampula o setor da agricultura e segurança alimentar e fomentadores daquela cultura de rendimento. A secretária permanente provincial que procedeu à abertura do evento disse que, apesar destes indicadores, ainda persistem desafios que impedem o crescimento da cultura, facto que merece a atenção de todos os intervenientes na sua cadeia de valor.
Um dos desafios associados a esta cadeia de valor com que o nosso governo se debate é o aumento da produção, produtividade e acréscimo de valor. Por isso, aproveitamos para solicitar o apoio dos nossos parceiros de cooperação aqui presentes, para que continuem a dar o suporte técnico-financeiro na pesquisa para a geração de tecnologias acessíveis aos produtores e nos ajudam a impulsionar o setor privado na transformação da matéria-prima em produtos acabados e, desta forma, produzir as importações. No encontro serão discutidas questões relacionadas com o preço indicativo do algodão, por forma a garantir que seja atrativo aos produtores na campanha agrícola em curso. Recordar que é preciso encontrar um preço indicativo do algodão para a campanha 2018-2019, já em curso, que seja atrativo e motivador e, sobretudo, que abra esperança para milhões de famílias produtoras que estão engajadas na melhoria da produção e geração da renda familiar, sem com isso deixar de lado o setor privado, que tem um papel bastante importante na dinamização deste setor. Gostaríamos, para além de outros temas, ouvir neste encontro as novidades do CISAL, com enfoque dos moldes de negócio para a produção e comercialização no país e na província de Nampula de forma particular. A cadeia de valor do algodão vai continuar a merecer a atenção redobrada do governo e dos produtores na procura de soluções que possam contribuir para o aumento da produção e a melhoria da qualidade daquela cultura de rendimento. O Instituto do Algodão de Moçambique mostra-se preocupado com a obtenção de uma semente de qualidade para a maioria dos níveis de produção e produtividade da cultura no país. Com vista a encontrar mecanismos para a solução do problema, estão a ser desenvolvidas várias estratégias nos seios dos intervenientes na cadeia de valor da cultura. Falando à margem do primeiro Conselho Consultivo do Algodão e outras fibras têxteis que decorrem em Nampula, o diretor do Instituto do Algodão de Moçambique explicou que a medida que constitui um dos grandes desafios do setor visa aumentar os índices de rendimento da cultura que contribui para o crescimento da economia nacional. Esta é uma matéria que culminou ontem com o desenho do plano de ação a curto, médio e longo prazo. Portanto, o subsetor vai ter que avançar para este plano, por forma que se resolva o problema de semente no nosso país, por um lado. Por outro lado, precisamos de melhorar cada vez mais o processamento doméstico. Como sabe, pouco mais de 95% da produção é exportado. E cerca de 5% é processado a nível nacional. O exercício que está neste momento a correr é melhorar, portanto, os níveis de processamento doméstico. Para uma produção plena da cultura do algodão, o país necessita de mais de 6.500 toneladas de semente de qualidade, sendo que a produção doméstica já apenas garante cerca de 30%, o que abre espaço para a importação com vista a superar os déficits. Em termos de necessidade, o país precisa de 6.500 toneladas e os níveis de produção doméstico andam à volta de 30% desta quantidade. Então significa que ainda há muita quantidade por produzir. E este diferencial, nós excepcionalmente temos estado a autorizar as empresas para importar o diferencial, mas a nossa vontade é passar para uma situação de autossuficiência e desenharmos programas sustentáveis para que o país possa produzir localmente semente de algodão. Na campanha de comercialização que termina a 30 de outubro próximo, perspectiva-se uma produção de 80.000 toneladas da cultura, dos quais 70% já se encontra nas mãos dos intervenientes no processo. Não se esqueça que amanhã, sexta-feira, o maior dia da semana. Continuação de uma excelente noite. Faça muito, envie muita saudação ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boa noite, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fique desse lado e acompanhe a nossa restante programação.